A população mundial acompanha assustada a violência do conflito entre Israel e Palestina. Até agora, mais de 1.300 palestinos foram mortos, sendo que 70% deste total são civis, incluindo crianças. Do lado de Israel, são mais de 50 mortos. Mas, afinal, o que está acontecendo na faixa de Gaza? O que está em jogo nessa disputa que dura mais de um século e que ameaça a paz mundial? E de que maneira o Brasil está envolvido nessa situação? É o que nós vamos tentar entender melhor no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Elison Guns. Olá, boa tarde, Lisa. Boa tarde a você, ouvinte, que acompanha a gente pela rádio Univale e pela TV Univale. Você pode participar com a gente pelo nosso Twitter, que é o @VivaVozUnivale, também pela nossa página do Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, e para falar sobre o conflito entre Israel e Palestina, nós convidamos o cientista político Eduardo Guerini, que é professor do curso de Relações Internacionais da Univale. Ele também é professor nos cursos de Direito e também no mestrado em Políticas Públicas aqui da Universidade. Obrigada pela presença mais uma vez, professor. Obrigado. É bom estar aqui conversando sobre esse assunto que é de suma importância na atualidade. Bom, professor Guerini, conflitos entre Israel e Palestina existem desde o final do século XIX, né? E, enfim, isso tudo começou em relação às terras tidas como sagradas, que envolviam os judeus e palestinos, terras sagradas para ambos. A questão religiosa continua sendo o estopim para esses conflitos se manterem por tanto tempo? De maneira geral, implicitamente a questão religiosa ela está vinculada a esse conflito, que é o conflito árabe-palestino. É um conflito clássico, que se agrava na pós-Segunda Guerra Mundial na ocupação dos territórios, que é o território da faixa de Gaza. Mais do que isso, se aprofunda quando Israel tenta sufocar os palestinos e tomar territórios. E, obviamente, isso é uma disputa religiosa, mas é uma disputa religiosa e territorial. E tem um elemento geopolítico muito forte, né? A questão da região. A região em si é uma região bastante importante do ponto de vista da riqueza que passa por essa região. Há interesses dos Estados Unidos, interesses da Rússia, há uma relação muito imbricada com o que aconteceu pós 2001, 11 de setembro, há uma tentativa de demonização dos muçulmanos e dos islâmicos e, objetivamente, o que tem acontecido a partir da ação de Israel é algo desmensurado, desproporcional e que afeta a humanidade, não afeta só a palestinos ou judeus. Então, por que a situação se tornou tão crítica assim em tão pouco tempo, com números tão elevados de morte, incluindo de civis, mulheres e até crianças? De maneira geral, Israel tenta sufocar os grupos islâmicos, principalmente Hamas, e objetivamente ele usa a estratégia que os Estados Unidos usaram para o Afeganistão, para o Iraque, ou seja, todos que têm uma leitura diferente do mundo, uma leitura islâmica. Os muçulmanos passaram a serem taxados como terroristas, quando, na verdade, os estados que são terroristas, as ações do Estado são terroristas. O Estado de Israel há uma desproporção, o que cria uma relação de terror para o povo palestino e é uma reação também violenta dos palestinos para com os judeus. Isso demonstra que os Estados Unidos, as grandes potências, a comunidade europeia não tem interesse em resolver a situação, porque é uma situação que envolve a questão territorial, mas uma questão religiosa e uma questão de aceitação. Há um choque entre Ocidente e Oriente muito forte que provocou isso. Por outro lado, as questões, vamos dizer assim, mais particulares. Você impedir que chegue alimentos, remédios, que haja circulação de pessoas, vai provocando um cerceamento da dignidade humana e, objetivamente, as pessoas passam a usar a violência também como uma arma para sair daquele sufocamento. De maneira geral, as narrativas são as mais violentas possíveis para
com os palestinos, e a ação de violência parte de Israel, que é, na verdade, o invasor daquela faixa que é a faixa de Gaza. Então, o território palestino, para ser reconhecido, precisa de uma luta que começa lá na década de 40 do século passado. Só no final do século é reconhecido, e quando é reconhecido, ele não é tolerado. Então, de maneira geral, há um processo que aceita, mas não admite. E, objetivamente, você usa o artifício de ataque contra grupos terroristas como um meio para justificar ações de guerra, atos de guerra, sem qualquer aviso, sem qualquer notificação. E as imagens que são provocadas, que provocam uma certa aversão da comunidade internacional, são imagens de crianças, mulheres, civis morrendo. Não é uma violência contra exércitos, ou de exército para com exército, de Estado contra Estado. Óbvio que os danos colaterais sempre são para com civis, mas essencialmente isso demonstra aquilo que já se falava desde a ação unilateral dos Estados Unidos, ou seja, não existe mais campo diplomático. O campo ali é campo de guerra. A disputa ela está, vamos dizer assim, encastelada nas trincheiras, e os diplomatas não conseguem mais dialogar porque a ONU perdeu a sua importância no cenário de um mundo globalizado, mas um cenário do mundo globalizado sob a égide de uma potência única, os Estados Unidos em crise. Então, há um esfacelamento das velhas instituições, e esse, vamos dizer, o pipocar dessas crises regionais tem a ver com a debilidade da ONU e de todos os organismos multilaterais que tratam de assuntos humanitários e assuntos relacionados à paz. Já que você falou sobre a ONU, professor, a ONU aprovou aquela investigação sobre a ofensiva de Israel e condenou os ataques, né? Só para fazer um resgate aí. Até que ponto a ONU tem poder para interferir de alguma maneira, já que você estava mencionando exatamente que a ONU está perdendo poder? O que pode a ONU fazer em relação a esse conflito? De maneira geral, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela vem perdendo força a partir das crises sucessivas do final da década de 90, mas essencialmente 11 de setembro foi o marco, ou seja, que delimitou que ou a ONU mudava ou o sistema internacional mudava, porque é impossível você ter uma potência única ditando o cenário político internacional e desconhecendo outras forças vivas que vão surgindo. De maneira geral, tem que se distribuir o poder e tem que se pensar numa reforma do Conselho de Segurança da ONU, incluindo os países que estão emergindo. Isso é importante porque nós teremos novos atores no diálogo global. Em nenhum momento os países que hoje fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, eles admitem essa abertura. Então a ONU ela perdeu força, perde substância, e seria melhor ela lacrar as portas, porque ela não tem nenhum poder, porque na verdade o poder simbólico dela ela se esfacelou em 11 de setembro, pela decisão unilateral, pelas ações violentas do governo Bush, ou seja, os americanos eles são cúmplices dessa chacina, dessa violência que está cometendo com o povo palestino, e isso repete novamente naquela velha estratégia de crise. Em momento de crise, fomente guerras regionais, ou seja, nunca leve a guerra para o seu território. Então, de maneira assim, bastante excepcional, nós tivemos um tempo de paz, mas agora é tempo de guerra, e esse tempo de guerra está afetando novamente o povo palestino, o povo judeu e regiões da Europa, ou seja, há um processo clássico, né, de elevação daquilo que se chamam conflitos regionais de baixa intensidade. Então, justamente os Estados Unidos foram o único país que votou contra essa proposta de investigação da ONU. Na tua visão, qual foi o motivo para essa decisão de não apoiar? Porque eles disseram que essa decisão da ONU de investigação não ia contribuir para trazer a paz, no caso. Qual a tua opinião sobre isso? De maneira geral, os Estados Unidos é um grande fornecedor de armas. Ele é fornecedor de armas para o exército israelense, assim como o Brasil é. Por isso que o Brasil teve essa saia justa diplomática, né? A história do anão diplomático que ficou conhecido. Mas
uma vexatória posição do governo brasileiro no campo diplomático, ou seja, essa ideia de neutralidade que se sabe muito bem não existe no mundo da política, e no mundo da política internacional menos ainda. Então, a economia americana em crise, ela se movimenta por aquilo que se chama complexo bélico-militar. É um grande mecanismo de elevação, ou seja, aquilo que Naomi Klein já falava de capitalismo de desastre, ou a doutrina de choque, você arrasar regiões para depois reconstruir, novamente está usando a região do Oriente Médio, Oriente Próximo, como um mecanismo para os americanos, vamos dizer assim, alavancar e potencializarem uma economia em depressão. Tanto que, se vocês observarem, os indicadores da economia americana no último trimestre cresceram num ritmo surpreendente, inclusive para os analistas, ou seja, não é à toa que a guerra fomenta. E não é só isto, né? Há um processo de reversão conservadora na política externa norte-americana. Ou seja, o diálogo foi rompido, agora vamos dizer assim, a fala das armas, ou seja, o diálogo das armas, o diálogo bélico, ele está pesando nesse momento, e os Estados Unidos não têm mais força porque ele é um fornecedor potencial. E do outro lado, você tem a Rússia fornecendo também para Hamas, Hezbollah e outros grupos que são grupos, vamos dizer assim, paramilitares. De maneira geral, os Estados Unidos os Estados Unidos e a Rússia criaram, na verdade, esse palco de manobras de guerra que está na região da Palestina, está na faixa de Gaza, está na região do Líbano, no Oriente Médio como um todo, porque o que está se disputando não é só armas, mas também riqueza, a energia que move o mundo, que é o petróleo. E, vamos dizer assim, numa região conturbada pelos manifestos, né, pelos movimentos de levante popular que ocorreram contra as ditaduras impostas pelo Ocidente, determinaria mais ou menos essa retomada de estados violentos, e Israel também passa por esse, vamos dizer assim, esse imbróglio do ponto de vista de uma tentativa de manter o controle pela força, pelo aparato militar, e não pelo aparato diplomático. Lógico que o discurso acaba tendo mil vertentes, né? Israel, por exemplo, alega que o Hamas utiliza os civis da faixa de Gaza como uma espécie de escudo ali. E, enfim, qual a sua opinião sobre o Hamas e de que maneira o Hamas está sendo interpretado, inclusive pela ONU, pelas nações que se posicionaram contra o conflito? De maneira geral, se observar, quando o Hamas foi majoritário nas eleições palestinas, o Ocidente todo se opôs ao Hamas enquanto uma liderança política. No campo democrático, eles também venceram as eleições, e eles foram simplesmente relegados, tiveram que apear do poder, assim como aconteceu no Egito. Ou seja, a força islâmica dessa região, ela mesmo no campo da política, ela é rechaçada pelo Ocidente. Então, há um processo de tentativa de sufocamento dessas vozes dissonantes, dissidentes, e quando você, mesmo no campo democrático, não tolera o seu inimigo, obviamente que você vai dar vazão para os mecanismos que são terroristas, ou aquilo que se chama mecanismo de violência, mesmo que não seja uma violência consentida. Então, de maneira geral, nós temos aí uma falta de percepção e aceitação que aquela região ela precisa ser entendida a partir das suas origens, da questão religiosa, da questão cultural, e tem que ser tolerada, porque há um princípio dentro da ONU, que é a autodeterminação dos povos, que sempre foi,
jogado, escanteado e deixado de lado pelo Ocidente, que é a questão palestina. É a questão da invasão de territórios palestinos, é a questão de cerceamento de territórios palestinos, é a questão de ajuda humanitária que é negada pelo sufocamento das fronteiras, fechamento das fronteiras. Então, seria mais ou menos não deixar chegar comida, água, remédios. Você vai criando um embargo, e esse fechamento é produzido por Israel, e nenhuma potência do Ocidente, nenhum país do Ocidente, e mesmo no Oriente, se posiciona porque os interesses econômicos, os interesses políticos, a lógica do poder, vamos dizer assim, ela é muito hipócrita e cínica. Os diplomatas apertam mão, mas ao mesmo tempo eles acionam gatilhos, e esse é o problema central. É necessário que a comunidade internacional se posicione claramente, e a ONU para com esse discurso, que é um discurso falacioso, um discurso para a plateia, e assim como se faz embargo numa outra região, que é o embargo na questão do conflito Ucrânia e Rússia, é que se faça também embargo a Israel. E aí a questão fica mais pesada, porque os interesses na venda de armas... O Brasil é um parceiro comercial militar e objetivamente bastava você simplesmente desarmar Israel. Desarmando Israel, você vai ter que desarmar os palestinos, você vai ter que desarmar os ânimos, mas você não está fazendo isso, pelo contrário, está acirrando os ânimos. Poxa, muita coisa para compreender, complexo esse conflito. A gente está conversando com o professor Eduardo Guerini, e depois do intervalo a gente continua. Já estamos de volta hoje. O tema do programa é o conflito entre Israel e Palestina. Nosso convidado é o professor Eduardo Guerini. Professor, vamos falar um pouquinho mais sobre o Hamas, entender melhor o papel desse grupo. O grupo que assumiu, inclusive, o controle ali da faixa de Gaza em 2007. Como isso aconteceu? Como foi possível? Qual a importância desse grupo hoje? Na verdade, a divisão do poder político na Palestina entre Fatah e Hamas, ou seja, Fatah está muito ligado à figura do Yasser Arafat. Quando ele simplesmente morre, se perde, se cria um vácuo de poder. O Hamas, ele toma esse poder, essa conjugação de forças, e ele, no seu nascituro, ele é um braço armado da Organização para a Libertação da Palestina. Ou seja, ele começa a entrar no mundo político pela a lógica de ausência de uma liderança no Fatah que conseguisse conjugar forças. Mas, essencialmente, ele foi legitimado pelo povo palestino. Seria mais ou menos como nós elegêssemos um partido político aqui na coalizão, ele faz parte dessa coalizão. O Israel sempre vetou a participação do Hamas. O Ocidente vetou a participação do Hamas e continuadamente tentou expurgar, buscando sempre, vamos dizer assim, lideranças que fossem submissas aos interesses tanto de Israel e controlassem o Hamas. Ou seja, é uma força política para ser controlada, ela precisa ser eliminada, porque essencialmente é vamos dizer assim, no espaço de disputas que você vai estabelecendo capacidade de articulação política. O Hamas ele tem mais capilaridade dentro da população palestina por conta da submissão violenta dentro daqueles princípios de dignidade humana que foram levantados. Então, o povo palestino tem o direito de se rebelar. A violência ela é consentida nesse espaço quando você vê impedimento de chegada de alimentos, ataques a alvos civis, essencialmente destruição da infraestrutura palestina, hospitais. Recentemente, você destruir a usina de energia. Isso é um atentado, é um crime de guerra, e um crime de guerra que tende a chamar a atenção o quanto nós chegamos num estágio de intolerância por conta de disputas que são disputas que estão por trás do território, por trás da religião, ou seja, há um elemento de poder entre o Ocidente
aliado com alguns grupos, estados dentro de Israel, que elevam a tensão em vez de baixar a tensão. E no campo diplomático não há assim, repercussão no sentido. Então, a aceitação do Hamas, a aceitação do Fatah é um princípio dentro daquela estrutura de poder que se estabeleceu na Palestina a partir da história da libertação da Palestina e da aceitação do Estado palestino, que foi também uma grande luta do povo palestino. Os judeus eles têm ainda aquele resquício de um território que é um território seu por conta de elementos religiosos, mas essencialmente há uma convergência hoje da necessidade de se pensar alternativas para que atenda aos interesses tanto dos palestinos quanto dos judeus. A disputa é uma disputa bastante complicada e os países que lideram o eixo diplomático não conseguem entender, vamos dizer assim, a realidade, as particularidades desses grupos que são, na verdade, vão se subdividindo em determinadas facções, tal como existe no elemento partidário. Hamas é uma representação política, é uma representação que usa das armas, mas essencialmente usa como uma defesa diante dos ataques, que são ataques sistemáticos de Israel com o povo palestino, principalmente civis. Então, nesse caso dos civis na faixa de Gaza, a gente, além da questão dos ataques, tem a questão de que é Israel que fornece alguns serviços básicos, como o de água, por exemplo. Como fica a situação dessa população no meio desse fogo cruzado, digamos assim? O princípio da dignidade ele vai sendo solapado. Quando você tem o controle da entrada e saída de alimentos, de água, de remédios, de pessoas, fica suscetível ao poder incumbente de plantão. Houve toda vamos dizer assim, uma tentativa de poderes mais moderados tomarem conta do Estado de Israel. E nós vimos isso no Shimon Peres, quando Shimon Peres e Arafat ganham o prêmio Nobel, há uma convergência que levou à paz. A partir do momento em que começa a chamada luta contra o terrorismo por conta do 11 de setembro, as tensões se elevaram. Então, os Estados Unidos ele é cúmplice continuado dessa violência que está se cometendo contra um povo, contra uma região. E, essencialmente, essa luta contra o terrorismo criou uma verdadeira esquizofrenia mundial com relação a determinados grupos, a determinadas religiões, a determinadas regiões, ao ponto de você ter, em determinados momentos, que usar a Bárbara, era um atentado nos Estados Unidos, porque tinha uma ligação com os muçulmanos, com o Islã, etc. Eu, particularmente, sempre digo, né, essa história do povo bárbaro é uma questão já vamos dizer, de falta de tolerância à diversidade. E, essencialmente, a falta de entendimento do que é o Ocidente. O Ocidente ele nasceu naquela região. A origem do Ocidente está lá naquela região, no Oriente. E nós estamos simplesmente decretando, a partir dessa retomada da violência naquele espaço, vamos dizer assim, a falência do homem ocidental civilizado, né? A ideia da que a civilização ocidental está mostrando o quanto ela é incapaz de entender a diversidade, entender e tolerar as diferenças e, ao mesmo tempo, buscar uma cultura de paz. Pelo contrário, se eleva a cultura de violência a ponto de nós vermos esses atos desumanos, esse atentado à dignidade da pessoa humana, atentado à autodeterminação dos povos e à aceitação de grupos, embora violentos. A gente está quase indo para o final, professor. Quais seriam as possibilidades de resolução desse conflito? O que no mundo diplomático se levanta a esse respeito e qual é a sua opinião sobre esse tema? De maneira geral, você tem aí uma ação diplomática que é bastante acanhada, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, porque existem outros conflitos vão se pipocando no mundo. Mas há uma necessidade da comunidade europeia, dos países não alinhados, principalmente os países em emergência, tomarem as rédeas da situação
e redefinir o papel da ONU, porque senão ela deve ser simplesmente colocada no museu da história. Eu vejo a cena mais categórica, Ban Ki-moon, que é o representante da ONU, o presidente da ONU, que ele necessariamente ele não é escutado pela comunidade internacional. Os sucessivos pedidos, ao ponto dele implorar que Israel parasse de atacar alvos que já estavam definidos como alvos civis, e ele simplesmente não consegue articular porque não tem mais força, a ONU perdeu substância. Então é necessário, nesse momento de crise, repensar o papel da ONU e, ao mesmo tempo, repensar o papel da diplomacia. Mas a pressão internacional com relação às ações violentas do Estado de Israel para com o Estado palestino, ela deve ser, vamos dizer, uma voz forte, única, que coloque um basta na situação e que mostre que essa ação de guerra é uma ação que pode desestabilizar o momento atual. E desestabilizando o momento atual significa que vai contaminando os países da região. Nós temos aí Afeganistão, Iraque, Emirados. Essas regiões estão em polvorosa desde os manifestos. Há uma desestabilização dos velhos regimes e, vamos dizer assim, esse momento é um momento crucial para tentar estabilizar no sentido de manter, pelo menos, um clima de cordialidade, se for possível, né? Mas, do ponto de vista geral, o que fica claro é que a diplomacia tem falhado, que as potências têm falhado e que a ONU ela está enfraquecida no conflito Palestina-Israel. Professor, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso programa. A gente vai torcer para que tudo isso acabe rápido, né? Sem grandes consequências, sem maiores consequências, muitas já estão aí, né? Obrigada. Então, nós conversamos com o professor Eduardo Guerini, professor aqui dos cursos de Direito e Relações Internacionais, também no mestrado de Políticas Públicas aqui da Universidade. Obrigado, professor. Obrigado, um prazer. É isso aí, até o próximo Viva Voz. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, PROPEC da Univale. Produção e técnica: André Schlinwein, Ellison Gomes, Fernanda Vieira e Jennifer Mânica. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.